você vai mudar a sua vida espiritual se você não pratica a vida espiritual? Como você vai se desenvolver espiritualmente se as ferramentas para se desenvolver espiritualmente não são utilizadas? Não tem como. Não tem como. Não tem como você fazer uma obra aí de engenharia sem as ferramentas. Vai fazer como? Com a mão? Vai levar séculos para fazer um prédio. Se você fazer com a mão, cavando ali com a sua mão. Vai levar séculos. E é por isso que o progresso da vida espiritual de muitos cristãos parece que não anda. Parece que vai levar séculos para atingir uma certa maturidade espiritual. Se você pensa, se você lê sobre um John Wesley, sobre um homem desse de Deus, um apóstolo Paulo, gostaria de ser como ele, mas pela minha caminhada aí que eu estou olhando, nunca vou chegar nem próximo. Mas você está usando as ferramentas espirituais que esses homens de Deus utilizavam? Senão, realmente não vai chegar, nunca, não vai amadurecer, não vai crescer, e pelo contrário, a tendência é que sua vida espiritual seja paupérrima mesmo. Então a gente dá esse valor, né, buscar colocar um sorriso na face de Deus, irmãos. Mesmo que ninguém esteja vendo. Pensou você ter esse objetivo, hoje eu quero acordar, e eu quero que na minha vida hoje eu coloque um sorriso na face de Deus. Agradar a Deus. E a gente tem formas de fazer isso, e a gente pode fazer isso. Então Deus se importa com a nossa motivação, quer saber se a gente está fazendo por amor a Ele, por amor às pessoas. E isso, de novo, para todas as 3 obras de justiça, Jesus repete o mesmo contexto. O vosso Pai que vem em secreto lhes recompensará. Ele promete isso, irmãos. Ele vai recompensar. Se você tem uma dificuldade, um desafio, um problema na sua vida, pensa, eu preciso resolver, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda. Olha, se você buscar essas coisas, pode até te ajudar, mas você tem armas espirituais e um Deus que recompensa, que te abençoa. Então, se você tem um problema, qualquer que seja, busque essas armas, irmãos. A gente tem que deixar de ficar buscando apenas... eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma sabedoria, eu preciso de um conselho de um psicólogo. Tudo isso é muito válido. Mas e as armas espirituais? Você está utilizando as armas espirituais para lidar com essas questões? O que você acha que é mais eficaz? A ajuda de Deus ou a ajuda de um ser humano? É uma pergunta que você tem que responder. Qual vai ter mais poder na sua vida? O que realmente tem a força, o poder para resolver 100% da sua questão? É Deus, irmãos. Ele é todo poderoso. Ele tem poder para resolver qualquer questão. Pode ser um vício de drogas que um filho tem, um familiar tem, um vício de bebida. Qualquer dificuldade, por mais impossível que seja ao olhar humano, busque essa ajuda em Deus, irmãos. E há ferramentas para isso. Nós temos que aprender a utilizar nossas armas espirituais. Nossas armas espirituais. Até mesmo essa de doação, até mesmo essa de caridade. Mas o que isso vai resolver o meu problema? Vai resolver porque Deus vai estar olhando você abençoando alguém. Por que Deus tem que te abençoar, irmãos? Por que Deus tem que te abençoar? Se você não está abençoando ninguém, tem uma pessoa do seu lado passando ali em dificuldade, um familiar seu, um amigo do seu lado que você pode ajudar e você não ajuda, e Deus está olhando isso e Ele fala, eu vou te ajudar por quê? Você está orando para mim e tem uma pessoa pedindo para você e você não ajuda ela, você diz não para ela, ou então se omite, por que Deus tem que te abençoar? Agora, é o caso de Jó. Jó estava com a vida destruída. E Deus falou para Jó. E Deus, quando foi que Deus abençoou Jó? Quando Jó foi orar pelos 3 amigos que estavam insultando ele e tratando ele mal. Quando Jó orou pelos 3 amigos, Deus restituiu tudo para Jó. São segredos, irmãos. São armas espirituais que nós temos. Abra comigo em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Aqui eu já vou entrando na primeira obra de justiça, que é a da doação, da caridade, das esmolas. Provérbios 11, 25, entrando na caridade. Olha o que a palavra nos ensina. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Veja, você dá alívio aos outros, foi o que eu já falei. Você dá alívio aos outros e aí o alívio virá. E aí Deus garante, porque você está ajudando alguém, aí você se põe
numa condição de ser ajudado também, porque você está ajudando os outros. Você tem misericórdia, não é que nós falamos no último domingo? Se você tem misericórdia de alguém, bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Se você tem misericórdia, você alcançará a misericórdia de Deus. Continuando em Provérbios, vamos para o capítulo 19. Provérbios 19. Agora vamos falar de empréstimo, irmãos. Provérbios 19, verso 17. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta a quem? Empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Olha só, você trata bem um pobre, você está emprestando para alguém, para Deus. E esse aí é um bom pagador ou não, irmãos? Esse aí não vai te dar calote, não. Não vai. Empresta ao Senhor e Ele te recompensará. Maravilhoso demais, não é, irmãos? 22, Provérbios 22. Passa uma página para frente. Provérbios 22, verso 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Novamente, Provérbios agora 28. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Veja só, irmãos, você vê uma pessoa sofrendo, destruída, se você ajuda, você não vai passar necessidade, porque é Deus que garante isso. Ele olha você ajudando alguém que precisa, e o coração de Deus se condói, vê o seu empenho, e Ele te garante. Agora tem o inverso também. Se você vê alguém destruído e não estende a sua mão, Ele de Deus já fala, essa pessoa será perseguida por maldições. Vai ser perseguida por maldições, porque não exerceu misericórdia, não se importou com a pessoa, desprezou alguém que estava carente. E isso realmente Deus abomina, obviamente.